Leitura do jornal Folha de São Paulo, de domingo, 26 de outubro de 2025, da página Ilustríssima Ilustrada, um bate-papo sobre a alma. Resumo. Nova tradução de Fedon. A cargo de Gabriele Cornelli, valoriza um ponto nem sempre percebido nas inúmeras versões de Platão em português, o tom engenhoso e apurado de bate-papo dos seus escritos. Reflexão metafísica poderosa sobre a morte e a alma. A obra cumpre a doutrina retórica antiga, segundo a qual é a função de um texto ensinar, deleitar e convencer. Por Paulo Martins, presidente da Agência de Bibliotecas e Coleções Digitais da USP, professor de Letras Clássicas da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e autor, entre outros, de A Representação e Seus Limites, da EDUSP 2021. Mas é doce morrer neste mar, de lembrar e nunca esquecer. Se eu tivesse mais alma para dar, eu daria isso, para mim é viver. Linha do Equador, canção de Caetano Veloso de Djavan. O escritor Ítalo Calvino, certa vez, afirmou que toda releitura de uma obra clássica é sempre uma nova leitura. Afinal, há que se pensar que novas são as épocas e diferentes somos com o passar do tempo. Isso é inexorável. Assim, as obras clássicas são perenes, mas quando se pensa numa obra gigante, o desafio da nova leitura traz um sabor incomparável, pois dela, da nova leitura ou da nova releitura, surgem questionamentos, inquietações e prazer. Bem, diante de traduções que se fazem de obras como essas, isso é clássicas, cumpre-se o destino, perenizá-las em línguas exógenas à sua origem. E não de outra forma foi com Homero, Virgílio, Platão e tantos outros. É do último que eu trato nesse texto. Tenho em mãos uma nova tradução de Fedon, de Platão, recentemente publicado pela Penguin Companhia das Letras. Cabe-me a tornar pública, neste sentido, o autor e a obra, o contexto e a releitura são essenciais. A tradução e comentários são de Gabriele Cornelli, professor titular de Filosofia da Universidade de Brasília e fonte de conhecimento inequívoco sobre Platão. Além disso, ele foi presidente da Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos, coordena a cátedra da Unesco, Arcai, voltada a pesquisas das origens plurais do pensamento ocidental, e é o editor-chefe de sua revista homônima, internacionalmente o reconhecimento do professor é notável, Círculo da África do Sul, Inglaterra, Itália, na China, por exemplo. Já foi presidente da International Plato Society, mas o essencial é que Gabriele é o professor, é disso que vive, e é isso que importa. Platão esteve na Terra e isto não é uma viagem. Foi no chão de Atenas, que constitui a academia, sua escola, onde coube-lhe ensinar filosofia. Viveu entre os séculos V e IV a.C., ocupou-se de forma cabal de desvelar questões sobre as quais alguns atenienses se preocupavam na polis hegemônica. Ele, na verdade, é uma das vozes de Sócrates, a mais importante. Sua obra é vastíssima. Seguindo a lição de Trásilo de Mendes, Alexandrino, são 9 tetralogias fundamentadas no gênero literário diálogo. Sim, gênero literário, Fedon, faz parte da tetralogia na qual estão inseridos mais 3 diálogos, Eutífron, Apologia e Criton. Todos tratam da condenação, da defesa e da morte de Sócrates. De modo geral, ele é figura central, participa direta ou indiretamente de quase todos os diálogos, como operador de um pensamento. Seu instrumento era a maiêutica, técnica que visava trazer à tona um conhecimento a partir de perguntas e respostas necessárias em uma argumentação filosófica. A maiêutica socrática, pois, é essencial para a obra em questão neste texto, pois nela, basicamente, Sócrates, via Platão, busca persuadir seus interlocutores acerca da imortalidade da alma. Todos estão dramaticamente sensibilizados com a morte do mestre. Entretanto, ele está impávido, fora condenado por não acreditar nos deuses e, por conseguinte, corromper os jovens. São muitas as pessoas presentes, 16 citadas nominalmente nesse encontro, e Fedon é um deles. Fedon quem conta as últimas horas do pensador no corredor da morte. Sócrates e seus argumentos aparecem assim, reportados pelo interior da memória enlutada de Fedon. Mas é sempre Platão,
o autor de todas as falas de diálogo, inclusive daquela que o declara ausente naquele dia por estar doente. Isso quer dizer que toda a filosofia do diálogo é de Platão, inclusive aquela sobre a maneira como o filósofo deve confrontar a morte e a sua ideia de alma, sobre a construção de que seu arcabouço e estrutura dialógica se institui numa dupla torção, que é assustadoramente engenhosa. Platão é excepcional prosador, digamos, bom de prosa, sem desdourar aquilo que transmite filosoficamente. O gênero diálogo é a duplicação de uma carta com a necessária dramaticidade. O espaço é fundamental, os atores marcam com clareza seu modo de ser e não se pode minimizar a ideia de tempo, tanto no contexto concreto como no drama que nos vem aos olhos de mente. Pensemos. Quando responde a uma carta, o interlocutor se coloca em cena. Logo, a posição e o ethos de cada um dos participantes impõem ao gênero do teatro, a que o professor de filosofia da UFRJ, Mota Peçanha, chamou de um teatro de ideias. Sim, a reprodução de um bate-papo aponta para algo maior. A ideia de alma, algo muito simples para alguns, mas para outros intransponível. Nesta edição, o diálogo está dividido didaticamente em 11 partes: prólogo, a defesa de Sócrates ou a vida filosófica, o argumento dos contrários, anamnese, o argumento da finalidade, objeções, respostas às objeções, método, o argumento final, o mito final e a morte de Sócrates. Essa estruturação é extemporânea, entretanto delineia um construto do pensamento, muito útil para quem não está habituado a ler Platão. O argumento resultante é ético porque Sócrates quer demonstrar a natureza da alma em relação ao corpo e a sua imortalidade. Platão propõe que, mesmo que o corpo do morto não esteja no mundo dos mortos, suas ações e seus feitos permanecem decalcados na alma. Aquilo que era um ato corpóreo e comportamento de uma vida continua vivo no morto, já que a alma está amalgamada com esses atos e feitos. Bem, pensemos mais uma vez. O que fazer diante de um texto em grego antigo? Aprender grego e é óbvio. O que fazer diante de um texto que desde o século IV a.C. é considerado clássico, que propicia inúmeras leituras por tempos e pessoas diversas, incluindo-nos nesta lista? Mais do que isto, será que Platão, que lemos hoje, é o Platão lido transhistoricamente ou Platão na realidade ateniense? O tradutor, em sua introdução, se diz avesso ao Platão encoberto pelas foligens, pela poeira, pela apropriação, inexata e equivocada. A filosofia pós-kantiana imprimiu-lhe etiquetas e destas outras derivaram. Cornélio diz que Platão não é idealista, mas sim realista. Concorda em termos, pois as etiquetas realismo e idealismo são conceitos que também fazem parte da fuligem e do mofo da história do texto sobreposto ao filósofo. Platão é alguém que pensa no universo intelectivo, logo distante do concreto e do sensível, mas o mundo concreto não pode ser desconsiderado. A ocasião e o discurso, em largo senso, são inevitavelmente necessários à sua filosofia, contudo não são o seu cerne. Portanto, o mundo das representações, o nosso mundo, são flashes ou instantâneos capturados que apenas servem de palco para o nosso intelecto. E isso não é realismo. O fato de Platão se valer desse palco é a constituição de um verossímil algo decalcado na realidade crua, pano de fundo para suas reflexões. E isso não significa que não possamos, muitas vezes, refletir sobre ela. O mundo real, pé no chão, nos é mobilizado em forma de conteúdo, de sorte que o autor é, a um só tempo, filósofo e sofista. Platão, a partir do seu texto, eximiamente operado, é um sofista, e nisso dá veso à filosofia. Desse texto e apenas dessa matéria nasce a operação intelectiva, afinal é um filósofo. Pois bem, Cornélio entendeu isso, tinha de apostar numa tradução. Disse, sempre traidora, que resgatasse a fluidez, a naturalidade, a simplicidade da escritura de Platão. De sua sofística nasce uma sua convincente filosofia. Posso afirmar que em português há muito Platão, e poderia evocar dezenas de traduções, e principalmente lembrar do ingente trabalho de Carlos Alberto Nunes, que traduziu todo o filósofo. Gabriel e Cornélio, contudo, resgatam um detalhe fundamental em Platão,
A prosa escorreita de um bate-papo. Entender Platão não é tarefa fácil, mas o tradutor nos coloca em cena, nos faz tomar partido em meio à dialética platônica. A doutrina retórica antiga afirma que a função de um texto ensinar, deleitar e convencer. Isto é Platão. Disso trataram a tradução e os comentários de Cornélio. Restam Caetano e Djavan. Suas palavras-chave são morrer, lembrar, alma, viver. Mera coincidência? Creio, mas bem é isso que trata Platão no Fédon. Tais conceitos perpassam o argumento platônico. Platão e Cornélio assim o fazem, afinal a alma é eterna, portanto perene. É assim que se deve entender a empreitada de ambos. Demais, devemos lê-los imperdíveis, pois impecáveis. Então, estamos falando da tradução de Gabriel Cornélio, do autor Platão. É um livro que custa R$ 59, o livro físico, e R$ 39 o e-book. Tem 296 páginas. É isso.